Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre os arcontes e os chopates. O pessoal perguntou bastante para mim o que é, do que se trata, porque houve muitos espiritualistas falando sobre o assunto. E a galera que está despertando agora tem muita curiosidade, mas vou falar para vocês que vai trazer em todo o texto que eu vou falar para vocês hoje que eu preparei aqui, ela vai falar sobre uma consciência e de uma libertação espiritual, tá? Então, quando vocês entendem quem é esses danadinhos aí negativados que são os arcontes e os chopates, vai ficar bem mais fácil de vocês compreenderem algumas coisas subliminares, ok? Vamos lá. Esses dois nomes, eles aparecem em textos antigos, canalizações e algumas tradições esotéricos, mas nem sempre o verdadeiro significado deles é explicado de uma forma bem clara. Então, e quando a gente entende quem são eles, a gente também entende como se libertar deles, porque tudo começa pela consciência, ok? Então eu vou começar a falar para vocês sobre os arcontes. A palavra arconte, ela vem do antigo grego archon, que quer dizer governante ou senhor, ok? Nos textos, nos ensinamentos gnósticos, os arcontes são descritos como umas forças sutis e experiências mentais e emocionais que governam o mundo da ilusão. Eles não são seres físicos, são camadas energéticas de manipulação que atuam no campo do pensamento, das crenças e das emoções humanas, tá? Os arcontes criam estruturas de controle invisíveis, sabe através do quê? De sistemas, de religiões, de ideologias e tudo aquilo que te afasta do amor, da verdade e da conexão com a fonte divina. Eles nos trazem pensamentos de que nós somos pequenos e que precisamos ter medo ou que nós precisamos de algo externo para poder encontrar Deus. Eu já falei em vídeos anteriores aqui para vocês que quando você sente amor aqui dentro do seu coração, você está sentindo Deus. Então, essa busca pelo Deus externo está errada, ok? Isso é uma ilusão. Deus, ele está aqui, dentro de nós. Mas o propósito deles é muito simples: manter a consciência humana adormecida, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido bem quem são os arcontes, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre os chopates. Eles são bem diferentes, tá? Eles não são apenas uma consciência, eles são realmente seres, entidades extraterrestres negativas, mencionados em textos antigos e de muitas canalizações de pleiadianos, tá, gente? Esses seres são conhecidos como reptilianos corrompidos ou entidades draconianas que escolheram se desconectar da luz da fonte divina. Enquanto os arcontes, eles são mentes que controlam, os chopates são os agentes físicos e astrais que executam esse controle que vem dos arcontes, ok? Então, podemos imaginar assim: os arcontes, eles criam o plano da Matrix, da ilusão, e os chopates colocam esse plano em ação. Simples assim. Eles manipulam energia, tecnologia, até a genética, gente, para manter a humanidade presa em ciclos de medo, de culpa e de separação. Por isso que muitos textos antigos dizem que esses seres interferiram nas
linhagens humanas, modificando o ADN para reproduzir a conexão, para poder reduzir cada vez mais essa conexão que a gente tem direta com o nosso divino, ok? Só que assim, essa desconexão não é apenas temporária, porque a luz nunca se perde, ela nunca se separa, ok? E quando uma pessoa desperta a sua consciência, nenhuma estrutura artificial consegue mais controlar elas, ok? Os Chopates, eles são como uns soldados do sistema, mas os arcontes são as consciências que comandam esse exército. Um age através da mente e o outro através da forma, mas ambos têm medo de uma única coisa. É aí que chega o pulo do gato. A luz de uma consciência desperta, ok? De uma consciência que vive em amor, em verdade, ok? Quando você vive na soberania do amor e que você está sempre buscando a sua força interior, sempre acreditando em você, essas forças simplesmente afastam esses seres de perto de você, tá? Porque o amor é a frequência que dissolve qualquer tipo de ilusão. Por isso que a gente já aprendia desde sempre: amarás o seu próximo como você ama a si mesmo. Porque se você está amando a você e está amando o seu próximo, que são os animais, que são as pessoas, que é a natureza, você já está numa alta frequência, numa alta vibração. Então, você não precisa lutar contra esses arcontes e muito menos guerrear com os chopates. Você só lembrar de quem você é, que você é um ser muito especial e que existe uma centelha da criação aí dentro de você, que você tem uma consciência soberana que só precisa despertar, acordar e que você é uma expressão aqui, vivendo na fisicalidade, é uma expressão do divino vivendo aqui nessa fisicalidade. E quando você lembrar disso, você vai desfazer diante dos teus olhos todo tipo de matrix, todo tipo de ilusão. A tua luz é a sua armadura. O seu amor é a sua espada. E a sua verdade é o seu escudo. Então, se vocês puderem, repitam comigo em tom de vibração, de elevação. Eu sou luz consciente e nenhuma força externa governa o meu campo. Eu vibro em liberdade, em amor e verdade. Eu sou a parte da fonte e a fonte é a parte de mim. Essas palavras não são só frases, elas são códigos para a libertação de vocês. Por isso que eu fiz questão de trazer essas frases, porque eu também recebo, porque a minha mentora é uma pleiadiana. E conforme ela vai me passando as coisas, eu vou colocando nos textos aqui para eu poder trazer para vocês, tá bem? Porque toda consciência que está desperta, ela dissolve o medo. E o amor transforma tudo que é sombra em sabedoria. Então, quando você ouvir falar dos arcontes e dos chopates, lembre-se que eles são apenas reflexos da inconsciência humana. E cada vez que o seu coração se ilumina, e cada vez que uma alma desperta, esse sistema está cada vez mais a se enfraquecer, até que ele desapareça completamente. Porque nós somos a luz que veio libertar esse mundo, tá? A verdade está aqui em mim e em você. Nós somos essa verdade, ok?